E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. A gente vai resolver um exercício aqui sobre transferência de calor. E, bom, esse exercício é até interessante. Vamos falar aqui que ele tem ar a 27 graus Celsius com a velocidade de corrente livre de 10 metros por segundo, é utilizado para resfriar componentes eletrônicos montados sobre uma placa de circuito impresso. Cada componente, com 4 por 4 milímetros, dissipa 40 miliwatts, que são removidos para a superfície superior dos componentes. Um gerador de turbulência está localizado na aresta frontal da placa, fazendo com que a camada limite seja toda turbulenta. É para a gente estimar a temperatura da superfície do quarto componente, localizado a 15 milímetros. Aí gerar um gráfico. Isso aqui, como eu já fiz esse exercício, eu não estou a fim de fazer muito isso não, mas eu posso discutir mais ou menos para vocês como é que fica, tá? Bom, e também calcular a velocidade mínima, para se a temperatura superficial do componente mais quente não pode ultrapassar 80 graus Celsius. Tá, vamos pensar isso aqui então. Vou discutir isso aí com vocês um pouquinho. A primeira coisa desse exercício tá, é que ele fala o seguinte: você tem um promotor de turbulência. Se ele tem um promotor de turbulência, quer dizer que a camada limite, vou marcar esse promotor de turbulência aqui, esse promotor de turbulência diz pra gente que a camada limite ao longo de toda a placa plana ela é turbulenta. Ou seja, se a camada limite é toda turbulenta ao longo de toda a placa, a gente pode utilizar, na verdade tem um caráter interessante aí também, né? Antes de eu falar dessa questão da camada limite, eu vou falar sobre a questão da condição de contorno que a gente tem. Porque normalmente a gente faz exercício falando, olha, a temperatura de superfície aqui, temperatura de superfície é igual a X, ela é uma constante. Mas nesse caso, não é a temperatura de superfície que é uma constante. A gente tem várias plaquinhas, cada uma dessas placas aqui, ó, ela está na verdade jogando, né, trocando calor aqui para fora. Você tem um fluxo de calor de cada uma dessas placas, tá, que está jogando a mesma quantidade de calor nesse fluido. Ou seja, é como se você tivesse uma condição de um QS, uma troca de calor constante ao longo da placa. Ou seja, agora a nossa temperatura de superfície ela é variável. A temperatura de superfície agora, TS, ela depende de X. Essa é a primeira coisa que a gente tem que enxergar desse exercício. Você tem várias plaquinhas que elas estão trocando calor igualmente, todas elas trocam calor de maneira igual, ou seja, como se fosse um fluxo de calor constante ao longo de toda essa placa, e eu tenho uma temperatura de superfície que vai variar. Vamos então pensar nisso daí. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: ele quer saber qual que é esse quarto componente aqui, ó, que está nessa região. Olha, para essa condição aí, a gente poderia utilizar aquele coeficiente médio, né? Nesse caso, a formulação seria até diferente dessa aqui, na verdade, porque esse aqui é o formulário que nós temos para a condição de temperatura de superfície. Peraí, deixa eu ver, isso aqui é para temperatura de superfície constante. O nosso formulário para QS constante era um pouquinho diferente, né? Para calor, fluxo de calor constante, ele é um pouquinho diferente. A gente já parte desse princípio aqui, ó. A gente tem para o escoamento laminar, para o escoamento laminar, o nosso Nusselt médio, ele é 0,68, eu acho. Cara, eu acho que eu vou olhar isso aqui no livro, só para conferir, quer ver? A gente não ficar falando bobeira. Olha, aqui no livro é 7. Placa plana com fluxo de calor constante é essa daqui, ó. Olha só, como mudou o nosso problema. Eita, nós. Peguei errado. Vou tirar isso aqui. Aí, beleza. Vamos falar aqui do fluxo de calor constante. Olha, você tem o seu Nusselt, passar esse aqui, ó. Esse é o Nusselt que você tem. O seu Nusselt médio seria esse daqui, não é? O Nusselt médio que você tem para escoamento laminar, ou seja, vamos mudar esses valores lá. O Nusselt médio, o Nusselt local para fluxo de calor constante é 0,453. Vou botar ele aqui então. Vamos alterar isso aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, não é mais temperatura constante. Agora a gente está falando de calor trocado constante. E nessa condição esse Nusselt aqui é 0,453. Beleza? Esse Nusselt médio ele vai ser 0, vamos conferir aqui, 680. 680. A gente vai ter esse Nusselt aqui, ele também varia, né? Para caso de fluxo constante, vai ser um Nusselt turbulento é 0,0308. 0,308. E esse aqui é muito parecido, né? Ele não tem alteração, eu acho. Dá 0,37 também. Não tem muita diferença se for o caso de coeficiente turbulento com troca de calor constante. Ele acho que dá quase a mesma coisa, 0,03
alguma coisa também, 369, a gente fez essa conta aí nas aulas também. Isso aqui vai dar, vamos tirar essa parte que eu acho que não tem nenhuma dedução sobre ela, mas para escoamento turbulento vai dar quase a mesma coisa mesmo. Bom, agora está falando que essa turbulência ocorre ao longo de toda a placa, né, para condição de troca de calor constante, e a gente pode utilizar isso aqui, ó, já que ele está querendo saber a troca de calor nesse ponto, a gente pode utilizar aquela aproximação. Tá? Já que você tem um fluxo de calor que é mantido constante numa região muito pequenininha, a gente vai aproximar isso aqui, a gente vai falar que a nossa troca de calor, deixa eu ver como é que eu vou simplificar isso aqui, ao invés de falar que eu tenho, por exemplo, a minha troca de calor lá no coeficiente, lá no componente 4, seria mais ou menos a minha média da troca de calor no componente 4 vai ser igual ao meu H local, que vai depender só de X, né? Nesse caso, o H de X, sendo que eu vou considerar esse L igual a 15 milímetros, que é justamente onde eu estou querendo calcular. Ou seja, a minha fórmula vai ser essa daqui, ó. Vou utilizar esse Nusselt. Nusselt é igual a Nusselt, esse Nusselt local vai ser igual a 0,453 vezes o Reynolds elevado Reynolds de L elevado a 4 sobre 5 e o Prandtl elevado a 1/3, beleza? Com esse valor aqui eu preciso agora calcular o meu número de Reynolds. O número de Reynolds ele é igual a minha velocidade de campo livre vezes L dividido por Ni. Isso aqui também eu consigo calcular sabendo que eu vou ter que buscar o meu Ni em uma certa temperatura de filme, que é igual à temperatura da superfície, que essa vai ter que ser estimada nesse caso, mais a temperatura do infinito, dividido por 2. Eu vou ter que estimar essa temperatura aqui, ó. Não tem nenhum dado de temperatura aqui falado, mas eu sei que o ar está a 27 graus Celsius. Você pode chutar aí uma temperatura de superfície, sei lá, de 50, de superfície de 70, 80 graus Celsius, vai dar uma média aí mais ou menos na faixa de 50 e por aí. Aí você busca esses valores nessa temperatura de filme aproximada, né? Aí algum valor intermediário entre eles, beleza? Bom, nesse caso a gente calcula o Reynolds, ou encontra através da temperatura de filme a viscosidade, o Prandtl, vai calcular qual que é o nosso H de X, que é a nossa aproximação, o nosso H de X vai ser igual ao Nusselt de X multiplicado por K sobre L, certo? Ou seja, vai dar esse valor aí vai nos dar qual que é o nosso coeficiente de troca de calor nesse ponto, e a gente usa, e a gente pensa o seguinte, né, mas nesse caso a gente já sabe, né, que a nossa troca de calor que nós temos, ou o nosso fluxo de calor nesse ponto, ele é igual a o H que a gente tem por convecção nesse ponto, né? o H que seria o H barra em 4, por exemplo, multiplicado pela área desse chip, multiplicado pela temperatura de superfície menos o T infinito. Só que aqui a gente consegue calcular. Esse valor aqui, ó, esse aqui é ponto, ele já é dado do problema, né? Fala que lá cada chip troca 440 miliwatts. A área também é dada, para o chip tem 4 por 4 milímetros, a temperatura do infinito também é dada, 27 graus Celsius, a gente consegue calcular esse H4 aqui, ó, porque o H4 é aproximado por Hx a 15 milímetros, a gente usa essa fórmula de número de Nusselt para calcular o nosso H4. A única incógnita que nós temos mesmo é a temperatura de superfície, e a gente vai estimar, então vai calcular então, a temperatura de superfície, que ela vai variar agora com X, ela é igual a, como é que eu vou isolar isso aqui, vai ser Q ponto dividido por H de X, nesse H de X foi calculado ali a 15 milímetros, multiplicado pela área, e agora isso aqui mais o T infinito, ou seja, esse valor aí que tem que ser encontrado para a gente, tá? Sendo que esse calor, essa troca de calor aqui agora, também tento considerar isso, né? Se eu olho aqui nessa placa, essa troca de calor aqui que ele está trocando, sempre jogando 40 miliwatts para fora, é justamente a mesma troca que eu tenho de convecção, tá? Porque esse calor em estado estacionário a temperatura não está sendo alterada ao longo do tempo, ou seja, o calor que entra tem que ser igual ao calor que sai, ou seja, o calor que é jogado pelo dispositivo também é o calor que é trocado por convecção. Ou seja, com isso aqui eu consigo calcular qual que é o meu TS. Esse TS ele vai variar ao longo de X, sempre vai ser assim, tá? E tem uma condição aí que é interessante. Nesse caso, a gente vai ter, se a gente fosse plotar isso aqui ao longo de X, vamos botar assim, né? Ou seja, com isso aqui eu conseguiria calcular, resolver a minha temperatura de superfície do quarto componente. Já dei o passo a passo aí para vocês. E aí você consegue calcular isso aqui, ó, se você quiser,
calcular a sua temperatura, a temperatura da superfície ao longo, poderia calcular ela ao longo de x. O que vai acontecer com essa temperatura de superfície ao longo de x aí? A sua temperatura de superfície ela começa com o número de reinos aqui dá muito baixinho, né? Ou seja, o seu Nusselt dá muito baixinho, o seu H dá muito baixinho, ou seja, essa temperatura aqui ela começa muito alta. O ponto onde você tem... O que vai acontecer? Vamos lá, vamos começar. Em x igual a zero, vamos supor que está lá em x igual a zero. Você quer calcular, na verdade, nessa placa aqui, ó, a primeira placa, que ela vai estar aqui, sei lá, 2 milímetros do bordo de ataque. Ela está com um x muito pequeno, ou seja, o seu Reynolds dá muito pequeno. Com o Reynolds muito pequeno, o seu Nusselt de x dá muito pequeno. O seu Nusselt x dando muito pequeno, o seu H dá muito pequeno. Se o seu H dá muito pequeno, o que acontece aqui? Ó, a sua temperatura de superfície ela vai lá para cima, ela explode, vai lá muito alta. Ou seja, no começo você está com a temperatura muito alta e à medida que o seu Reynolds vai aumentando, aumenta ao longo de x, o Reynolds vai aumentar, ele vai começar a fazer o que? Ele aumenta, faz com que o seu Nusselt aumente, o seu Nusselt aumenta, o seu H aumenta, seu H aumenta, faz com que essa fração aqui fique cada vez menor e a sua temperatura de superfície vai diminuindo. Se o seu tivesse um Reynolds infinitamente grande, você teria um Nusselt infinitamente grande, você tenderia a ter um H tendendo também a infinito, e aí o que aconteceria com essa TS aqui? A temperatura de superfície se igualaria à temperatura do infinito. Mas enfim, isso aí não é o caso que vai acontecer, mas o normal é que você tenha isso aqui, ó, essa temperatura de superfície, ela iria decair. Deixa eu desenhar aqui um spline aqui. Ela ia começar com um valor muito alto e decair ao longo de x. Tá? E ela vai decair, esse decaimento dessa temperatura, ela está associada a esse decaimento, no nosso caso, né, como a gente está estudando, ao incremento, na verdade, de Nusselt, aumenta com relação a x, né, o Nusselt vai sempre aumentar, ele aumenta com relação a x com esse fator aqui, ó, 4/5, beleza? Então, à medida que o número de Reynolds vai aumentando, você vai tendo uma temperatura cada vez menor, até que ela tenderia a chegar lá no final, se isso aqui fosse perfeito, ela chegaria aqui no final a temperatura infinito, beleza? Então essa aí seria a ideia. Não vou me alongar muito nesse exercício, não, ele é bem simples, a chave é você saber como usar esses fatores aqui corretamente, saber qual equação você tem que usar, beleza? Depois façam um exercício aí, troquem os valores e me digam quanto que deu. Um abraço, até mais.